Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa, essa análise um pouco mais a fundo. Sabe aquele ditado, a gente é o que a gente come? Então, hoje a gente mergulha nos materiais, umas fontes bem interessantes, artigos, pesquisas, até umas notas aqui que sugerem que essa frase talvez seja ainda mais profunda do que a gente pensa. É que parece que tem certos alimentos, e olha, muitos deles com uma cara super inofensiva, até de saudável, que podem, na verdade, estar acelerando o nosso relógio biológico, sabe? Ou prejudicando a saúde de um jeito meio escondido, especialmente depois de uma certa idade, né? A gente separou aqui uns materiais bem variados. Tem coisas sobre açúcar, claro, sobre adoçantes, os tais ultraprocessados que todo mundo fala, e outros pontos também. A ideia é tentar extrair o mais importante disso tudo, sabe? Conectar as informações e entender melhor como que a gente come impacta, bom, a nossa longevidade, o nosso bem-estar no dia a dia, prontos para essa exploração. Então vamos lá. Bom, vamos começar com um suspeito bem conhecido, talvez o mais famoso da lista, o açúcar. Uma das fontes que a gente viu aqui aponta ele direto, assim, como vilão para a pele. Fala de flacidez, de ruga chegando mais cedo. O mecanismo seria aquela tal da glicação, que ataca o colágeno. Isso fora os riscos que a gente já ouve mais, né? Cárie, diabetes, ganho de peso. Exato. E essa glicação, olha, é um ponto que outras fontes, inclusive materiais mais técnicos da área de nutrição, de diabetes, detalham bastante. Funciona mais ou menos assim para simplificar. O excesso de açúcar no sangue, ou de carboidrato que vira açúcar muito rápido, sabe? Ele acaba, grudando nas proteínas do nosso corpo. Uma delas, super importante, é o colágeno da pele. É como se o açúcar fosse caramelizando essas estruturas, sabe? Aí formam os tais AGS, os produtos de glicação avançada. Essas moléculas, elas deixam as fibras mais rígidas, tiram a elasticidade, o viço da pele. E o resultado? Bom, acelera o aparecimento de rugas, de flacidez. O interessante, cruzando as informações que a gente tem, é ver como esse processo, que é inflamatório e oxidativo, ataca em duas frentes. Duas frentes? Como assim? Por fora, que a gente vê na pele, né? E por dentro também, porque pode acabar endurecendo até as paredes das artérias. Quer dizer, é um envelhecimento que vai acontecendo em vários níveis do corpo. Entendi. Nossa, é um desgaste interno e externo, então. Mas aí, né, para fugir do açúcar, muita gente corre para os adoçantes artificiais, achando que está fazendo um bom negócio. Mas será que eles são mesmo uma alternativa segura? Uma das fontes até menciona umas coisas tipo dor de cabeça, dor nas juntas com um uso frequente. Isso tem base. Olha, essa é uma área bem mais cinzenta do que parece, viu? A gente tem aqui, por exemplo, os dados de um estudo brasileiro super importante, feito lá na USP, que saiu na Veja. Eles acompanharam mais de 12 mil adultos, foi um estudo longo, quase 8 anos, e os pesquisadores acharam uma associação que, olha, preocupa. O consumo mais alto de certos adoçantes artificiais, eles listam aspartame, sacarina, acesulfame-K e até alguns polióis, como xilitol, sorbitol, que são comuns em produtos sem açúcar, sabe? Esse consumo estava ligado a um declínio cognitivo mais rápido. Declínio cognitivo? Tipo, memória, raciocínio? Exatamente, memória, raciocínio, essas funções. Para quem consumia mais desses adoçantes, a queda na performance cognitiva foi 62% mais acentuada. Para ter uma ideia, é como se o cérebro dessas pessoas estivesse envelhecendo quase 1 ano e meio, quase 2 anos a mais do que o esperado, só naquele período do estudo. Nossa, quase 2 anos a mais no envelhecimento do cérebro. Isso é muito impactante. E o estudo dá alguma pista do porquê isso acontece? A neuroinflamação. Quer dizer, uma inflamação ali no cérebro. Outra possibilidade é a alteração da microbiota intestinal. As bactérias do nosso intestino, né? A gente sabe hoje que tem uma conexão fortíssima entre intestino e cérebro. Então, mexer ali pode afetar aqui. A pesquisa até sugere que a meia-idade pode ser um período em que a gente fica mais vulnerável a esses efeitos, mas, olha, é crucial entender.
É um estudo observacional. Ele mostra associações, tendências, mas não prova causa e efeito direto, tá? Levanta perguntas para mais pesquisa. E vale dizer que adoçantes como a sucralose e a estévia não entraram nessa análise principal porque não eram tão usados no Brasil quando o estudo começou. E essa preocupação com adoçante intestino aparece em outras fontes também, que alertam sobre o uso deles em iogurtes, em águas saborizadas prontas. E entendi. Então aquela troca automática, né? Tira o açúcar, põe adoçante, talvez não seja a solução mágica que muita gente pensa. E isso já puxa um outro ponto que as fontes batem bastante na tecla: os alimentos ultraprocessados, os UPFs, que são basicamente aqueles produtos industriais cheios de ingredientes que a gente nem tem na cozinha de casa, né? Conservante, corante, emulsificante, um monte de açúcar escondido. E o problema, que as fontes mostram bem, é que muitos deles vêm com uma cara de saudável. Materiais do governo, de institutos de saúde, dão exemplos clássicos. Que tal a gente falar do peito de peru? Tanta gente come achando que ela é vinho, né? O peito de peru é um exemplo clássico mesmo, aparece em várias fontes. A fama é essa, de ser leve, magro. Mas a realidade, quando a gente olha a fundo, é que ele é um ultraprocessado. E o que isso significa? Que para ele ficar daquele jeito, durar tanto tempo na prateleira, ele recebe uma carga bem alta de sódio e de conservantes, principalmente nitrito e nitrato de sódio. E esses conservantes, segundo as próprias diretrizes governamentais que a gente consultou, podem formar no nosso corpo umas substâncias chamadas nitrossaminas. E essas nitrossaminas são potencialmente tóxicas, ligadas a risco aumentado de câncer. Nossa Senhora! Pois é. E além desse risco dos conservantes, tem o excesso de sódio, que a gente sabe que contribui para a retenção de líquido, pode prejudicar a pele por causa da desidratação e, claro, está ligado à hipertensão. Algumas fontes também associam o consumo frequente desses embutidos à resistência à insulina, que é um passo para diabetes tipo 2. E não dá para esquecer do glutamato monossódico, outro aditivo comum nesses produtos, que algumas fontes ligam a vários problemas, desde pressão alta e obesidade até questões de humor. Quer dizer, por trás daquela imagem de saudável, de leve, tem um monte de química e sal escondido. Complicado. E o que a gente pode dizer daqueles biscoitos ou bolachas que se vendem como integrais? São sempre uma boa escolha? Não, nem sempre. E aqui a dica que várias fontes dão é: tem que ler o rótulo com muita atenção. O que acontece muitas vezes? Você pega o pacote, olha a lista de ingredientes, e a lista sempre mostra os ingredientes em ordem de quantidade, do maior para o menor, né? Aí você vê, farinha de trigo refinada, a branca, vem antes da farinha integral. Isso já mostra que o produto não é tão integral assim como parece na embalagem. E não é só isso. Geralmente esses produtos também têm bastante açúcar adicionado. Ah, sim, às vezes com nomes diferentes, né? Para disfarçar. Exato. Açúcar invertido, xarope de glicose, maltodextrina. Tem vários nomes. Além disso, costumam ter gorduras de má qualidade, às vezes gordura trans escondida, corantes, conservantes, emulsificantes. E alguns desses aditivos, como os emulsificantes, algumas fontes associam a problemas com colesterol. Então, aquele selo integral na frente da embalagem pode acabar enganando quem não confere os detalhes lá atrás. É impressionante mesmo como o marketing pode levar a gente a pensar uma coisa, né? E a lista de exemplos que as fontes trazem é enorme. Cobre muita coisa que as pessoas consumem direto sem nem pensar. Tipo, nos lanches rápidos, barra de cereal, granula industrializada, nos laticínios, iogurte com sabor cheio de açúcar ou adoçante, nas bebidas, suco de caixinha, água saborizada e até naqueles produtos que se dizem diet ou light, né? Pão de forma light, chocolate diet, até refrigerante diet zero, pipoca de micro-ondas, sopa instantânea, molho pronto. Meu Deus, a lista não acaba. Não acaba mesmo. E o fio que conecta a maioria desses produtos é justamente esse, o alto grau de processamento. Isso quase sempre significa o quê? Adição de açúcares escondidos ou adoçantes artificiais, muito sódio, gorduras ruins, como as trans,
e uma variedade enorme de aditivos químicos. E a contrapartida é que eles geralmente oferecem poucos nutrientes de verdade. São as famosas calorias vazias, né? Todo esse pacote, consumido com frequência, impacta negativamente o nosso metabolismo, a saúde do nosso intestino e contribui para aquele estado de inflamação crônica de baixo grau no corpo, que a gente sabe que está na raiz de muitas doenças. E aqui, olha só que interessante, tem uma conexão que realmente chama atenção nas fontes. Um estudo da Universidade Monash, lá da Austrália, associou diretamente o alto consumo desses ultraprocessados ao envelhecimento biológico mais rápido. Opa! Envelhecimento biológico mais rápido. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, segundo esse estudo, o corpo das pessoas que consumiam mais ultraprocessados estava biologicamente falando mais velho do que a idade delas no RG indicaria, a idade cronológica, né? A pesquisa até calculou uma estimativa. Cada aumento de 10% no consumo desses alimentos estava ligado a um adicional de, 2,5 meses na idade biológica. Ou seja, não é só uma questão de ganhar peso ou de ter mais risco de doenças crônicas como diabetes, problema no coração, que as fontes também reforçam, claro, mas parece que esses alimentos podem estar literalmente acelerando o nosso relógio biológico, lá no nível celular mesmo. Nossa, essa ideia de idade biológica acelerada por comida de pacote dá o que pensar, né? Faz a gente olhar diferente para a prateleira do mercado. Mas olha, não são só os ingredientes óbvios ou escondidos nos ultraprocessados. As fontes também apontam para outros fatores do nosso dia a dia que podem acelerar esse relógio. A gente falou do sal nos embutidos, mas o sal em geral parece ser um problema sério, certo? Sim, o consumo excessivo de sal, ou melhor, de sódio, né? Porque o sal de cozinha é cloreto de sódio. Esse é um ponto de alerta constante nas fontes de nutrição. E no Brasil, os dados mostram que a gente consome muito mais que o dobro do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. É muita coisa. E isso tem ligação direta com a hipertensão arterial, que a gente sabe que sobrecarrega o coração, os rins, também causa retenção de líquido, aquele inchaço, e pode piorar a osteoporose, sabia? E, como já foi mencionado antes, contribui para a desidratação da pele, o que acelera aquele aspecto envelhecido. Então, reduzir o sal que a gente adiciona na comida e ficar muito de olho no sódio dos produtos industrializados são passos bem importantes. Faz todo sentido. E sobre as gorduras? E até a forma como a gente cozinha. As fontes mencionam gordura trans e carne queimada. Sim, as gorduras trans que a gente encontra muito em produto industrializado, margarina e fritura de lanchonete, são super conhecidas pelos problemas cardiovasculares, né, de entupir a artéria. Mas uma das fontes também chama atenção para outro ponto. Elas prejudicam a elasticidade da pele e ainda por cima aumentam a nossa vulnerabilidade aos danos do sol. Já a carne muito tostada, queimada, principalmente na grelha, no churrasco, aquela crostinha preta, sabe? Ela contém substâncias chamadas hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Esses nomes complicados significam substâncias que são pró-inflamatórias e que podem sim quebrar o colágeno da pele. As frituras, em geral, também entram nessa lista, pelo impacto negativo no sistema cardiovascular e também no colágeno. Mas, é importante lembrar, como uma das fontes focada em longevidade ressalta, gordura boa é essencial para a saúde. Azeite, abacate, castanhas, peixes gordos. O problema são as gorduras ruins, como a trans e o excesso das saturadas, e as formas de preparo que geram compostos ruins. Entendido. Gordura boa sim, gordura ruim não, e cuidado com o queimadinho. E quanto às bebidas? Café, álcool, energéticos, refrigerantes. Quais são os alertas que as fontes trazem nesse campo? Olha, todas essas bebidas aparecem com alguma ressalva em uma das fontes que a gente analisou. O excesso de cafeína que está no café, mas também no chamate, em alguns refris energéticos, pode desidratar. E a gente já viu que desidratação não é amiga da pele. Além disso, pode irritar o estômago para quem é sensível e manchar os dentes com o tempo. O álcool, esse tem um efeito desidratante bem potente. Acelera a perda de colágeno, pode causar rugas, vermelhidão, inchaço, fora o ataque ao fígado, né?
Os energéticos são apontados como particularmente agressivos para o esmalte dos dentes por causa da acidez e do açúcar, às vezes até mais que os refrigerantes. E os refrigerantes e sucos industrializados, além dos problemas do açúcar ou dos adoçantes que a gente já falou, também contribuem para a desidratação. Ok, ufa. É bastante informação para a gente digerir aqui. Vimos que o excesso de açúcar causa aquela caramelização por dentro, que os adoçantes têm lá seus pontos de interrogação, especialmente para o cérebro, que os ultraprocessados são verdadeiras armadilhas disfarçadas que podem acelerar nosso envelhecimento biológico e que até o sal em excesso, certas gorduras, bebidas super comuns e a forma de cozinhar podem entrar nessa conta. Tentando juntar tudo isso, qual é o grande quadro que emerge dessa análise toda? O que fica de mais importante? Olha, o grande quadro que emerge é que a gente vive hoje num ambiente alimentar muito complexo. Um ambiente onde a conveniência, o marketing, muitas vezes falam mais alto que a nutrição de verdade. O que é fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco assustador é essa desconexão que as fontes revelam. Muitos produtos que a gente compra buscando praticidade ou porque confia num rótulo que diz saudável, light, dieta, integral, são, na verdade, formulações industriais muito complexas. E parece que, quando consumidos em excesso, dentro de um padrão alimentar pobre em comida de verdade, esses produtos acabam promovendo uma inflamação crônica silenciosa no corpo, eles desregulam o nosso metabolismo, prejudicam estruturas essenciais como o colágeno da pele e, como algumas pesquisas sugerem, podem de fato acelerar o nosso envelhecimento em diversas frentes. Na pele, que a gente vê, no cérebro e até nesse nível mais profundo do nosso relógio biológico celular. O cenário pode parecer um pouco desanimador, né? Mas, diante disso tudo, o que as fontes sugerem como caminho? Quais são as dicas práticas que a gente pode tirar daqui para quem busca se alimentar de um jeito mais consciente, pensando em saúde, em longevidade? Felizmente, as fontes convergem bastante nos conselhos práticos e são coisas consistentes que fazem sentido. Primeiro, ser um detetive de rótulos. Isso é quase um mantra em várias fontes. A dica principal é: leia a lista de ingredientes. Prefira sempre listas curtas com nomes que você reconhece, coisas que você usaria na sua cozinha. Desconfie de muitos nomes estranhos, vários tipos de açúcar escondido, lembra dos nomes diferentes, excesso de sódio, gorduras ruins, especialmente as trans. E lembre, o primeiro ingrediente da lista é o que tem mais no produto. Boa dica essa do primeiro ingrediente. Faz toda a diferença. Que mais? Priorizar comida de verdade. Esse é o pilar central, né? Tem uma frase ótima citada por uma das fontes que resume bem: desembale menos e descasque mais. O foco tem que ser em alimentos frescos, minimamente processados. Frutas, verduras, legumes, grãos integrais de verdade, tipo arroz integral, aveia em flocos, quinoa, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, proteínas mais magras, peixe, ovo, frango, e as gorduras boas que vêm das castanhas, sementes cruas, azeite, abacate. Ok, descascar mais. E quanto ao açúcar e aos adoçantes? Moderar no açúcar e repensar os adoçantes. Reduzir o açúcar que a gente adiciona nas coisas é fundamental. Quanto aos adoçantes, bom, aquele estudo da USP acende um alerta para o consumo exagerado de alguns tipos. Uma sugestão interessante de uma pesquisadora citada na matéria é tentar reeducar o paladar, sabe? Diminui a necessidade daquele sabor doce muito intenso. Se for para usar algo para adoçar, opções como mel, açúcar mascavo podem ser usadas com muita moderação. Mas o ideal mesmo é ir se acostumando com o sabor natural das coisas. Entendi. Reeducar o paladar. E o sal? Usar o sal com inteligência. A recomendação é explorar mais os temperos naturais. Ervas frescas e secas, especiarias, alho, cebola, limão, vinagre, dão muito sabor. Evitar o saleiro na mesa é uma boa. E claro, comparar o teor de sódio nos rótulos quando for comprar algo industrializado. Certo. E as gorduras e o jeito de cozinhar? Escolher bem as gorduras e cozinhar de forma mais gentil.
fugir das gorduras trans, como a gente falou, priorizar as fontes de gorduras boas, as insaturadas, azeite extra virgem, abacate, peixes gordos, oleaginosas, e na hora de cozinhar, evitar queimar os alimentos, especialmente carnes na grelha ou churrasco. Métodos como cozinhar a vapor, assar em temperatura mais baixa, cozinhar em água, eles preservam melhor os nutrientes e geram menos daqueles compostos potencialmente ruins. E a hidratação, né? Hidratação é fundamental. Beber água ao longo do dia é essencial para tudo, inclusive para a saúde da pele. Uma dica legal é fazer água saborizada em casa. Bota umas rodelas de limão, laranja, pepino, umas folhas de hortelã. Fica ótimo e é super saudável. E claro, moderar nas bebidas açucaradas, com muita cafeína ou álcool. E tem mais alguma dica geral que se destaca? Sim, uma bem importante que uma das fontes traz. Cuidado com modismos e radicalismos. Não sair cortando alimentos ou nutrientes da dieta tipo glúten ou lactose sem um diagnóstico médico real, como doença celíaca ou intolerância comprovada. O equilíbrio, a variedade na alimentação e a moderação parecem ser o caminho mais sustentável e saudável a longo prazo, muito mais do que seguir aquelas dietas super restritivas que aparecem na moda. Excelente resumo prático, nossa. Fica muito claro depois dessa nossa conversa o impacto tremendo que as nossas escolhas ali, na mesa, no dia a dia, tem na nossa saúde, na nossa energia e até em como a gente envelhece, né? Tanta coisa que parece inofensiva e não é. Então, no fim das contas, ser um consumidor mais atento, que questiona o marketing, que prioriza a comida de verdade, menos processada, isso pode realmente fazer uma diferença enorme para viver mais e com mais qualidade de vida. Exatamente. E talvez a reflexão final que essas fontes todas nos convidam a fazer vá até um pouco além dessa lista do que pode e não pode. O ambiente alimentar que a gente vive hoje é muito complexo, às vezes é confuso mesmo, e o marketing é extremamente poderoso. A questão talvez seja um pouco mais profunda. Como é que a gente pode resgatar ou construir uma relação com a comida que seja mais baseada em consciência do que a gente está colocando para dentro, em nutrição de verdade e também em prazer, né? E menos só na conveniência, no apelo visual da embalagem, ou até mesmo no medo e nas restrições que a moda impõe. Que pequeno passo, talvez começando por identificar um único alimento ultraprocessado que se consome com frequência e tentar trocar por uma alternativa mais natural ou feita em casa. Que pequeno passo cada pessoa poderia dar hoje em direção a essa maior consciência alimentar? Fica aí a reflexão pra gente. Até a nossa próxima exploração.